como fazer para lidar com o medo da morte? Existe uma palavra interessante lá no capítulo de Hebreus 2 que diz que as pessoas têm sido escravizadas pelo medo da morte. Então, quando a gente tem muito medo de fazer qualquer coisa, às vezes medo de sair de casa, nós acabamos tendo medo de assumir riscos e multiplicar os nossos talentos. E Jesus foi aquele que venceu a própria morte, quando mesmo sendo assassinado, ele ressuscita ao terceiro dia. Isso nos mostra que Jesus demonstrou ter poder sobre a morte, porque ele ressuscitou. Mas eu sei que ao ouvir uma palavra como essa, muitas pessoas ainda continuam sentindo medo de morrer. Não simplesmente por não confiar nas promessas, mas porque muitas vezes não estamos fundamentados naquilo que Jesus nos ensinou. E esse é o propósito desse vídeo de hoje. Então eu vou compartilhar aquilo que Jesus nos ensinou lá em João capítulo 5, no verso 24, ele diz assim: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E essa é uma palavra que pelo menos tem me ajudado muito a entender qual é a condição que Deus me vê. Porque às vezes estamos cercados de problemas e de pessoas que podem estar nos ameaçando e não encontramos solução. E aparentemente tudo que nos resta é a própria morte. Mas Jesus está nos ensinando aqui que se permanecermos na palavra dele, que se ouvirmos e praticarmos aquilo que ele tem e permanecermos acreditando, ou melhor ainda do que isso, permanecendo, sendo fiéis, que é isso que significa esse verbo crer, que está no texto grego original. Então aqui Jesus está dizendo para a gente que essa pessoa que crê no Pai, que é aquele que enviou Jesus, essa pessoa tem a vida eterna. Então, diante dessa promessa, se nós já temos a vida eterna e não podemos ser condenados, então não adianta pessoas nos ameaçarem ou mesmo a gente ter pensamentos de tirar a própria vida, porque aqueles que permanecem nas palavras de Jesus e continuam fiéis àquele que enviou Jesus, que é o nosso Pai, então esses já passaram da morte para a vida. Então não existe a possibilidade da morte, da verdadeira morte atingi-los, que no caso Jesus está se referindo à segunda morte, que seria como se fosse a morte eterna. E aí pensa comigo, meu irmão, enquanto que algumas pessoas ou mesmo espíritos podem ameaçar a sua própria vida, dizendo que vão te matar ou algo do tipo, nós temos que permanecer naquilo que Jesus nos ensinou. Por exemplo, respondendo que se nós permanecermos fiéis ao Pai, então Jesus está nos garantindo aqui que já passamos da morte para a vida. Então não existe ameaça que pode se levantar contra a gente. Na verdade, toda ameaça dizendo que nós vamos morrer ou que alguém vai nos matar, na verdade se trata de uma mentira, de um engano, porque diante daquilo que Jesus nos ensinou, temos que ajustar a nossa mentalidade para termos a mentalidade dele, que significa que nós já passamos da morte para a vida. Então, se já temos a vida eterna, então não podemos ser condenados. E com isso é importante que você entenda, meu irmão, que não podemos ficar presos ao conceito do que, por exemplo, a nossa família, os nossos pais ensinaram para a gente a respeito da morte. Porque os pais, de uma maneira geral, têm muito receio de que algo terrível possa acontecer com os filhos, então eles criam os filhos para que eles venham sobreviver do ponto de vista físico nesse mundo. Mas o que Jesus nos ensina é termos uma nova vida espiritual e termos o foco a respeito dessa vida espiritual, dessa vida eterna, que é muito mais importante do que a vida terrena, a vida nesse mundo, que é a vida que os nossos pais, os nossos familiares planejaram para nós. E é por isso que é importante que nós venhamos alinhar a nossa mente com a vida que Deus quer que a gente busque. Por exemplo, existe uma outra citação interessante, quando Jesus fala que veio trazer vida, e vida em plenitude, vida abundante. Ali, nesse texto é muito interessante porque não se trata de vida do ponto de vista físico ou vida do ponto de vista biológico, psicológico, porque as palavras ali não se tratam de vida bios do grego ou ainda vida psuque do grego, mas sim vida zoe,
palavra que significa vida espiritual. Então é sobre essa vida espiritual que Jesus nos veio trazer uma vida com abundância. Não é uma vida nesse mundo com todos os seus prazeres, com todas as suas promessas dessa vida passageira, mas sim a respeito de uma vida eterna. E na verdade não se trata somente dos nossos pais ou parentes, mas também a própria sociedade valoriza demais a vida física, porque uma vez que não temos esperança na eternidade, naquilo que vai acontecer conosco após essa vida terrena, se os nossos olhos estão muito aqui, eles vão acabar ficando muito presos ao que a sociedade consegue medir, consegue mensurar para avaliar e tomar decisões, que se trata da vida desse mundo. E às vezes passamos as nossas vidas correspondendo com as expectativas dos nossos parentes, dos nossos amigos e da sociedade e perdemos a vida espiritual. Essa vida em abundância, a vida Zoe que Jesus veio trazer para nós com toda a sua plenitude. E entenda, meu irmão, que isso não significa que não vamos passar por dificuldades. Quer dizer, a vida em abundância do ponto de vista espiritual às vezes pode significar uma vida com carências do ponto de vista biológico e também de alma, no sentido psicológico. Então, talvez vamos passar sim, muito provavelmente por dificuldades, por aflições. Mas, assim como Jesus venceu o mundo e Jesus venceu a morte, nós também, a partir do exemplo que Ele nos deu e das promessas que Ele nos entregou, também podemos seguir firmes nas palavras que Ele nos entregou. Um outro capítulo interessante que Jesus fala a respeito da própria morte dele se dá lá no capítulo de João 12, em que ele diz que é necessário que um grão de trigo morra para que assim ele dê fruto. Quer dizer, não tem como a gente ter uma plantinha que vai gerar muito trigo se ele primeiro não se sujeitar a morrer, a ser enterrado. E assim Jesus esteve se referindo à sua própria morte. Mas um detalhe é, ele estava se referindo à sua morte física e não morte espiritual. E nessa morte física de Jesus, ele então é semeado para poder frutificar e multiplicar a vida espiritual que ele tem nas nossas vidas. E é por isso que, por exemplo, eu estou aqui e você também tem a oportunidade de estar ouvindo essa palavra de Jesus aqui. E quando eu falo desse assunto, às vezes isso me traz muitas memórias à tona. Por exemplo, a respeito do meu pai que tirou a própria vida. A gente acaba não só refletindo muito a respeito desse assunto, como às vezes não encontramos respostas. Então, essas coisas acabam muitas vezes nos atormentando e trazendo gatilhos. Mas é importante substituirmos os traumas que nós temos pelas promessas, pelas palavras que Jesus nos trouxe. Quer dizer, para Jesus, a morte dele era algo positivo, porque a morte dele resultaria em algo positivo, algo transformador na vida das pessoas que reconheceriam o amor de Deus por intermédio da morte dele. E isso sem falar de que mesmo as pessoas ameaçando e conseguindo concretizar a morte física de Jesus, a vida dele não poderia ser tirada, pensando na vida espiritual, na vida de Zoe. Por quê? Ele já tinha passado da morte para a vida. E ele mostrou que é possível passar da morte para a vida. E essa é a promessa que nós recebemos nos dias de hoje, se cremos na palavra dele. E eu espero que com isso fique claro a maneira como Jesus veio nos livrar desse medo da morte. E se você tem o interesse em saber mais a respeito de histórias que tratam a respeito desse tema, por exemplo, um vídeo que eu já gravei a respeito desse assunto, narrando aquilo que aconteceu com o meu pai físico. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que eu já gravei a respeito disso e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!